Os nazistas nunca suspeitaram que um jardineiro escondia 18 famílias entre estufas. Marek Zielinski, intro. A descoberta impossível. 15 de março de 1943, 6h47 da manhã. Estufas Zielinski, arredores de Varsóvia, Polônia. O Hauptsturmführer Klaus Richter caminhava entre as estufas com uma irritação visível no rosto. O uniforme negro das SS absorvendo o calor da manhã que já começava a ficar desconfortável. Atrás dele, 8 soldados alemães revistavam cada estrutura de vidro com a meticulosidade de uma operação de rotina que já tinham repetido dezenas de vezes. Tinham recebido uma denúncia anônima. Um jardineiro polaco estava a roubar mantimentos dos armazéns alemães. Uma acusação menor, quase trivial. Mas roubo era roubo, e os nazistas castigavam tudo com a mesma brutalidade eficiente. Richter observava as filas intermináveis de estufas que se estendiam por quase 3 hectares. Estruturas de vidro e metal que brilhavam sob o sol cedo como enormes cristais, alinhados em formação militar. Dentro de cada uma, plantas de tomate, pepinos, alfaces e flores ornamentais cresciam em fileiras perfeitas. Tudo parecia absolutamente normal, produtivo, aborrecido. Um negócio agrícola a funcionar exatamente como deveria em tempos de guerra, a abastecer legumes para os mercados de Varsóvia, controlados pelos nazistas. Procurem mantimentos roubados, ordenou Richter em alemão, acendendo um cigarro com um gesto indiferente. Ferramentas, combustível, qualquer coisa com marcas do Reich. Revistem os barracões de armazenamento. O que Richter não sabia, o que nenhum oficial nazista na Polônia alguma vez imaginou possível, era que a menos de 20 metros do lugar onde estava parado, por trás de paredes falsas de estufas que pareciam totalmente funcionais, 73 pessoas prendiam a respiração em espaços desenhados para parecerem inexistentes. 18 famílias judias inteiras, desde bebés de poucos meses até idosos de 80 anos, viviam numa cidade invisível construída dentro de estruturas de vidro que os nazistas inspecionavam regularmente sem nunca encontrarem um único refugiado. E essa cidade de vidro era apenas uma parte de um sistema de ocultação tão engenhoso que desafiava toda a lógica de sobrevivência na Polônia ocupada. Operado não por um oficial de inteligência treinado, nem por um líder de resistência experiente, mas por um jardineiro de 34 anos chamado Marek Zielinski, que antes da guerra vendia tulipas a donas de casa burguesas e cuja maior preocupação tinha sido a qualidade do solo para cultivar rosas. Um homem que nunca tinha disparado uma arma, nunca tinha conspirado contra ninguém, nunca tinha quebrado uma lei. Até que os nazistas lhe deram razões para se tornar criminoso. Durante as próximas 4 horas, as SS revistariam metodicamente cada estufa. Caminhariam entre plantas de tomate, sob as quais famílias inteiras se escondiam em túneis subterrâneos interligados. Abririam portas de barracões de ferramentas que continham entradas secretas para espaços habitáveis. Até se sentariam para descansar em bancos, sob os quais corriam sistemas de ventilação que mantinham vivos 73 refugiados. Mas nunca encontrariam ninguém. E nesse fracasso descobririam algo que a arrogância nazista considerava impossível. Que um jardineiro polaco, com conhecimentos de botânica e construção de estufas, tinha criado o sistema de refúgio mais invisível de toda a Polônia ocupada, escondendo famílias inteiras em estruturas de vidro transparente que os nazistas inspecionavam todos os meses. E nunca suspeitavam de nada. Esta é a história de como um jardineiro usou estufas como fortalezas invisíveis, de como o vidro transparente escondeu com mais eficácia do que o betão sólido, de como a própria natureza
se tornou cúmplice da sobrevivência. E de como 18 famílias judias viveram 2 anos completos em estruturas que qualquer soldado nazista podia ver, perfeitamente por fora. Mas nunca conseguia compreender o que estava realmente a olhar. É a história da engenharia botânica ao serviço da humanidade. De túneis ocultos sob campos de tomates, de quartos secretos camuflados como sistemas de irrigação, e de como as plantas que alimentavam os nazistas também alimentavam aqueles que os nazistas queriam exterminar. Comentem. Como acham que se pode esconder 73 pessoas em estruturas completamente transparentes que os nazistas inspecionam regularmente? A resposta vai deixar-vos sem palavras. Primeira parte. O mundo de vidro antes da guerra. As estufas. Zielinski tinham sido o orgulho da família durante 2 gerações. Fundadas em 1911 por Jan Zielinski, avô de Marek, as estufas começaram como uma operação modesta. 3 estruturas pequenas, onde cultivavam flores para o mercado local de Varsóvia. Mas Jan tinha uma visão empresarial incomum para um camponês polaco. Ele não vendia apenas flores, vendia beleza no inverno, cultivando rosas quando a neve cobria a Polônia, tulipas em janeiro, orquídeas quando outros jardineiros mal tinham relva. Em 1925, quando o pai de Marek, Józef, assumiu o negócio, as estufas já tinham crescido para 12 estruturas, cobrindo quase 1 hectare. Józef expandiu para legumes, percebendo que flores eram luxo, mas tomates eram necessidade. A estratégia funcionou de forma brilhante. Em 1935, as estufas Zielinski forneciam tomates, pepinos, alfaces e pimentos aos mercados de Varsóvia durante todo o ano. Um feito técnico considerável numa época em que a maioria dos agricultores só produzia de forma sazonal. Marek nasceu a 12 de agosto de 1908, o terceiro de 5 irmãos. Desde criança mostrou fascínio por plantas, algo que os irmãos achavam aborrecido. Aos 7 anos, conseguia identificar doenças do tomateiro por mudanças subtis na cor das folhas. Aos 12, cultivava variedades experimentais de pepino numa pequena estufa que o pai lhe tinha dado como laboratório pessoal. Aos 16, já desenhava sistemas de irrigação que melhoravam a eficiência da água em 30%. Uma inovação que o pai implementou em todas as estufas. Em 1930, aos 22 anos, Marek assumiu a responsabilidade total do negócio, quando Józef morreu subitamente de um ataque cardíaco. Os irmãos não tinham interesse nas estufas. Tinham emigrado para as cidades à procura de empregos modernos. Assim, Marek ficou sozinho com 3 hectares de vidro e metal, dezenas de empregados e um conhecimento botânico que o tornava um dos horticultores mais respeitados da região de Varsóvia. Marek não era um homem de aparência dramática. Media 1,70 m. Tinha um corpo magro moldado por anos de trabalho físico. Mãos permanentemente manchadas de terra, por mais que as lavasse. E um rosto queimado pelo sol, que o fazia parecer mais velho do que era. Usava as mesmas 3 camisas de trabalho durante toda a semana, botas de borracha remendadas tantas vezes que já eram mais remendo do que material original, e um chapéu de palha que tinha pertencido ao avô. Não tinha ambições políticas, não lia filosofia, não frequentava reuniões sociais. O mundo dele eram as estufas, as plantas, a satisfação silenciosa de ver sementes transformarem-se em frutos. Casou-se em 1932 com Zofia, filha de um carpinteiro local, uma mulher prática que entendia que casar com Marek também significava casar com 3 hectares de vidro e trabalho interminável. Tiveram 2 filhos, Thomas, nascido em 1933, e Anya, em 1936.
Viviam numa casa modesta construída na borda da propriedade das estufas. Uma estrutura de madeira de 2 andares, cujas janelas permitiam a Marek vigiar as culturas até de noite, garantindo que os sistemas de aquecimento funcionassem durante os invernos gelados. Em 1939, as estufas Zielinski eram uma operação impressionante. 23 estruturas de vidro cobrindo quase 3 hectares, produzindo toneladas de legumes por mês. Marek empregava 17 trabalhadores permanentes e até 30 temporários nas colheitas máximas. Tinha desenvolvido técnicas inovadoras de cultivo em solo enriquecido, com composto que produzia tomates maiores e mais saborosos do que os concorrentes. Pepinos que amadureciam 2 semanas antes do que os de outros produtores. Alfaces tão crocantes que restaurantes elegantes de Varsóvia pagavam preços premium. Mas mais importante do que a produção agrícola era aquilo que Marek tinha aprendido sobre construção ao longo de anos, a expandir e a manter as estufas. Ele compreendia estruturas de vidro de uma forma que poucos na Polônia entendiam. Sabia calcular cargas de suporte, desenhar fundações com drenagem adequada, criar sistemas de ventilação que maximizavam o fluxo de ar sem comprometer a temperatura, construir estruturas que pareciam frágeis, mas resistiam a tempestades de neve que faziam colapsar edifícios normais. Esse conhecimento técnico, visto apenas como útil para o negócio agrícola em tempos de paz, tornar-se-ia literalmente vital em tempos de guerra. Porque Marek entendia melhor do que ninguém uma verdade simples, mas profunda. O vidro é, paradoxalmente, o melhor material para esconder coisas, porque toda a gente assume que a transparência revela tudo, quando, na verdade, pode ocultar através de um engano visual. As pessoas olham através do vidro, esperando ver o que está diretamente atrás, mas nunca examinam o espaço dentro do próprio vidro, nem compreendem que a transparência pode ser tão eficaz para ocultar como a opacidade, se for desenhada da maneira certa. A 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia sem declaração de guerra. A Wehrmacht atravessou as fronteiras a partir do oeste, do norte e do sul ao mesmo tempo. A Luftwaffe bombardeou Varsóvia, causando destruição massiva. A 6 de setembro, as forças alemãs já cercavam Varsóvia. A 17 de setembro, a União Soviética invadiu pelo leste, sob os termos secretos do Pacto Molotov-Ribbentrop. A Polônia enfrentava essa aniquilação por 2 lados. A 27 de setembro, após um bombardeamento brutal que matou milhares de civis, Varsóvia rendeu-se. Em outubro de 1939, a Polônia deixou de existir como nação, dividida entre a Alemanha e a União Soviética. As estufas Zielinski, situadas numa zona controlada pela Alemanha, passaram para a jurisdição nazista. A ocupação alemã da Polônia foi imediatamente mais brutal do que na Europa Ocidental. Os nazistas não viam os polacos como arianos dignos de tratamento civilizado, mas como Untermenschen, sub-humanos destinados a servir como mão de obra escrava. As políticas implementadas foram desenhadas para destruir a identidade polaca. Execuções em massa de intelectuais, professores, sacerdotes, oficiais militares. Qualquer pessoa capaz de liderar resistência. Só em 1939 a 1940, os nazistas executaram aproximadamente 60 mil membros da elite polaca numa operação chamada Intelligenzaktion. Para os judeus polacos, a situação era incomparavelmente pior. A Polônia tinha a maior população judaica da Europa, 3,3 milhões, cerca de 10% da população total. Os nazistas implementaram um plano sistemático de segregação, empobrecimento e eventual extermínio.
em outubro de 1939, começaram a concentrar judeus em guetos urbanos, sendo o gueto de Varsóvia o maior, estabelecido em outubro de 1940 e, eventualmente, com 450 mil pessoas numa área de 3,4 quilômetros quadrados. Uma densidade desumana que causava doença e morte mesmo antes das deportações para campos de extermínio. Marek observava tudo isto com um horror crescente. As estufas Zielinski ficavam a 13 quilômetros do centro de Varsóvia, longe o suficiente para escapar aos bombardeamentos mais intensos, mas perto o suficiente para ele ver colunas de fumo sobre a cidade, ouvir explosões distantes e observar o fluxo constante de refugiados a fugir para o campo. Os nazistas rapidamente identificaram as estufas como um ativo valioso. A produção de legumes frescos no inverno era uma raridade que o alto comando alemão apreciava. Em novembro de 1939, um oficial de administração nazista visitou as estufas e informou Marek de que a operação continuaria a funcionar, mas agora sob supervisão alemã. 70% da produção seria requisitada para alimentar as forças de ocupação e os administradores nazistas. Marek receberia uma compensação insultuosamente baixa e teria de continuar a operar sob uma ameaça implícita: produzir ou ser substituído por um administrador alemão e possivelmente executado como sabotador se a produção diminuísse. Marek aceitou sem protestar. Não tinha escolha, mas começou a planear. Porque, dentro das suas estufas, ele controlava algo de que os nazistas precisavam, mas que não compreendiam completamente: o conhecimento técnico para manter plantas vivas em condições artificiais. Os nazistas podiam ameaçar, supervisionar, requisitar produção, mas não conseguiam operar as estufas sem ele. Essa pequena parcela de poder, aparentemente insignificante, tornar-se-ia a fundação da operação de resgate mais ousada na Polônia ocupada. Segunda parte. Os primeiros refugiados e a descoberta. Abril de 1940. 6 meses após a ocupação nazista, as medidas contra os judeus intensificavam-se semana após semana. Restrições de movimento, confisco de propriedades, marcação obrigatória com braçadeiras brancas com a estrela azul de David. O gueto de Varsóvia ainda não estava completamente selado, mas a sua construção avançava. Muros de tijolo com 3 metros de altura erguiam-se à volta do distrito judeu, transformando bairros inteiros numa prisão a céu aberto. Numa tarde de finais de abril, enquanto Marek trabalhava a transplantar mudas de tomate na estufa 7, ouviu pancadas urgentes na porta de casa. Sofia abriu e encontrou Samuel Rosenbaum, um contabilista judeu que tinha feito a contabilidade das estufas durante anos. Samuel tinha 52 anos, a esposa Miriam 48, e 2 filhas de 16 e 19 anos. Marek conhecia-os bem. Antes da guerra, tinha jantado em casa deles em Varsóvia dezenas de vezes. Samuel estava irreconhecível. O homem impecável que sempre usava fatos perfeitos agora vestia roupa amarrotada, o rosto abatido pela falta de sono, e os olhos carregavam um terror que Marek nunca tinha visto em ninguém. Marek, disse Samuel sem preâmbulo, vão selar o gueto em poucos dias. Quando fecharem os muros, ninguém entra nem sai, exceto com permissões especiais impossíveis de conseguir. A minha família vai ficar presa. Por favor, preciso que escondas as minhas filhas. Só por um tempo, até isto passar. Marek olhou para Sofia. Ela assentiu em silêncio. Ambos entendiam o que Samuel realmente pedia. Não era um refúgio temporário. Quando o gueto fosse selado, não haveria até isto passar. Seria permanente até a libertação. Ou até a morte. Tragam a tua família inteira.
disse Marek simplesmente. Esta noite, depois do recolher obrigatório, quando as patrulhas forem menos frequentes. Samuel começou a chorar. Eu não posso pagar. Nem falemos de dinheiro, interrompeu Marek. Tragam a tua família. Tragam o que conseguirem carregar. Vamos escondê-los. Nessa noite, às 2 horas da madrugada, a família Rosenbaum chegou às estufas. Samuel, Miriam, Rachel, de 19 anos, e Leah, de 16. Levavam 2 malas pequenas com roupa e alguns objetos de valor que esperavam vender, caso precisassem de dinheiro. Marek levou-os à estufa 14, uma das mais afastadas da estrada principal. Mostrou-lhes uma área de armazenamento no fundo, um espaço de aproximadamente 3 metros por 4, onde guardava ferramentas, sacos de fertilizante e vasos vazios. Podem ficar aqui por enquanto, disse Marek. Mas isto não é solução. Se os nazistas inspecionarem, encontram-vos de imediato. Preciso construir algo melhor. Durante 3 dias, a família Rosenbaum viveu naquele barracão de ferramentas, sem janelas, sem ventilação adequada, dependente de Marek para comida e água depois de os trabalhadores irem embora. Era insustentável, e Marek sabia disso. Mas esses 3 dias deram-lhe tempo para pensar. As estufas eram inspecionadas mensalmente por administradores nazistas que verificavam a produção. Qualquer esconderijo óbvio seria descoberto. Ele precisava de algo mais inteligente, algo que explorasse a própria natureza das estruturas de estufa de um modo que os nazistas nunca considerariam possível. Marek passava noites sem dormir a caminhar entre as estufas, estudando cada estrutura com olhos novos. Não procurava espaços onde esconder pessoas. Procurava espaços que os nazistas nunca pensariam em revistar, porque assumiriam que simplesmente não podiam existir. A revelação veio na 4ª noite, quando inspecionava a estufa 11. Era uma das mais novas, construída em 1937, segundo um desenho que Marek tinha desenvolvido pessoalmente. Tinha 20 metros de comprimento, 8 de largura e 3 de altura no centro do teto arqueado. As camas de cultivo eram elevadas, construídas sobre plataformas de madeira a 60 centímetros do chão, para facilitar a drenagem e permitir que Marek trabalhasse sem se curvar o tempo todo. Marek olhou para essas plataformas elevadas e percebeu. Debaixo das camas de cultivo, havia um espaço de 60 centímetros de altura. Naquele momento, esse espaço era usado para drenagem e para armazenar tubagens de irrigação. Mas se ele escavasse mais fundo, se criasse um túnel debaixo das camas de cultivo, se reforçasse tudo com estruturas adequadas para evitar desabamentos, poderia criar um espaço habitável completamente invisível de cima. As plantas que cresciam nas camas de cultivo esconderiam totalmente qualquer modificação por baixo. Os nazistas inspecionavam a produção olhando para as plantas, caminhando pelos corredores, verificando a qualidade dos tomates e pepinos. Nunca levantavam as camas de cultivo, porque eram estruturas permanentes com plantas maduras. Levantá-las destruiria as culturas, e os nazistas precisavam dessas culturas. Era brilhante porque explorava as próprias necessidades nazistas. Os alemães queriam produção agrícola contínua. Essa necessidade cegava-os para a possibilidade de que as mesmas estruturas que produziam legumes também pudessem esconder pessoas. Marek trabalhou sozinho nas 2 semanas seguintes. Não podia envolver os empregados regulares. Era arriscado demais que alguém falasse sob pressão. Trabalhava depois da meia-noite, quando Varsóvia dormia sob o recolher obrigatório, quando as patrulhas nazistas eram previsíveis nos seus percursos. Na estufa 11, levantou cuidadosamente as tábuas da cama de cultivo número 3. Removeu temporariamente as plantas de tomate. Escavou para baixo, criando um túnel de 1,5 metros
profundidade, 2 metros de largura e 10 metros de comprimento. Reforçou as paredes com tábuas de madeira recuperadas de estruturas antigas que tinha demolido anos antes. Instalou vigas de suporte para garantir que o peso das camas de cultivo e da terra não fizesse o túnel colapsar. Criou um sistema de ventilação ligando tubos de PVC disfarçados de tubagens de irrigação, que subiam até a superfície entre as plantas, fornecendo ar fresco sem serem visíveis numa inspeção casual. A entrada do túnel era genial. Uma das grandes caixas de ferramentas que usava para guardar pás e ancinhos tinha um fundo falso. Ao levantar esse fundo, aparecia uma abertura de 60 centímetros quadrados que descia diretamente para o túnel. Uma vez lá dentro, dava para mover-se horizontalmente por baixo das camas de cultivo, ao longo de 10 metros completos. O espaço era claustrofóbico, mas habitável. Uma pessoa média conseguia sentar-se com algum conforto, deitar-se se ficasse na diagonal e mover-se a gatinhar. Marek instalou iluminação elétrica mínima, ligando cabos ao sistema elétrico da estufa, mas com interruptores que permitiam controlar as luzes a partir de dentro do túnel. Construiu prateleiras rudimentares para guardar comida, água e mantas. Instalou uma bacia sanitária simples, que podia ser esvaziada durante a noite. Quando terminou, voltou a colocar as plantas de tomate na cama de cultivo. Em uma semana, as plantas recuperaram do transplante e cresceram vigorosamente. Visto de cima, tudo parecia absolutamente normal. Ninguém podia suspeitar que debaixo daqueles tomates a amadurecer existia um espaço onde 4 pessoas podiam viver por tempo indefinido. Marek mostrou o refúgio à família Rosenbaum. Samuel observou a construção com um espanto quase reverente. "Isto é inacreditável", murmurou. "Invisível." "Há regras rígidas", explicou Marek. "Durante o dia, quando os meus trabalhadores estiverem aqui, silêncio absoluto. Nem sussurros, qualquer ruído vindo de baixo, e acaba tudo. Só podem mover-se de noite depois de toda a gente ir embora. Eu trago comida todas as noites. A bacia deve ser esvaziada apenas na escuridão total. Nunca saiam da estufa durante o dia." A família assentiu. Entendiam que aquelas regras eram a diferença entre viver e morrer. Mudaram-se para o refúgio subterrâneo nessa mesma noite. Marek providenciou-lhes mantas, água em jarros, pão, queijo e legumes das próprias culturas. Mostrou-lhes como ligar as luzes a partir dos interruptores internos, como usar a ventilação corretamente para evitar a acumulação de CO2. Durante os 3 meses seguintes, a família Rosenbaum viveu debaixo das plantas de tomate na estufa 11. Marek visitava-os todas as noites depois de os trabalhadores irem embora, trazendo comida fresca, notícias do mundo exterior e conversa. Algo que os mantinha ligados à realidade para lá do túnel. Em julho de 1940, apareceu outro, refugiado, Jakub Warszawski, um médico judeu de 38 anos cuja clínica tinha sido fechada pelos nazistas. Jakub tinha ouvido rumores de que um jardineiro fora de Varsóvia ajudava pessoas. Chegou desesperado, oferecendo todo o dinheiro que tinha. Marek não aceitou o dinheiro. Em vez disso, construiu um segundo túnel na estufa 15, usando o mesmo desenho, mas melhorando-o com base no que tinha aprendido com o primeiro. Desta vez, o túnel era ligeiramente mais espaçoso, com melhor ventilação e uma entrada mais acessível. Em setembro de 1940, a notícia sobre as estufas já se tinha espalhado pela comunidade judaica de Varsóvia. Era informação passada em sussurros, nunca escrita, nunca dita abertamente. O jardineiro das estufas de vidro virou um código entre judeus que procuravam escapar do gueto.
Marek enfrentou uma decisão. Podia manter uma operação pequena, escondendo 2 ou 3 famílias que conseguia gerir sozinho, ou podia expandir, construir mais refúgios, salvar mais vidas, mas aumentar exponencialmente o risco. Consultou Zofia. A mulher não hesitou. Se podemos salvar mais, temos de salvar mais. Para que mais estamos aqui? Marek começou a expandir, mas precisava de ajuda. Não podia construir 20 túneis trabalhando sozinho todas as noites. Precisava de pessoas de confiança, que entendessem construção e partilhassem o mesmo compromisso com o resgate. Recrutou Piotr Kowalski, o seu capataz das estufas há 8 anos. Piotr era um homem de poucas palavras, com mãos capazes de construir qualquer coisa e uma lealdade provada ao longo de anos. Marek contou-lhe tudo: os túneis, os refugiados, o risco. Piotr ouviu em silêncio, assentiu uma única vez e disse apenas: quando começamos? Também recrutou o irmão mais novo, Andrzej, carpinteiro que vivia em Varsóvia e tinha habilidades precisas para o que aqueles túneis exigiam. Andrzej aceitou imediatamente, passando a trabalhar noites inteiras sem receber pagamento. Com essa pequena equipa, dedicada e silenciosa, Marek expandiu a operação. Em dezembro de 1940, 5 estufas já continham túneis subterrâneos. 13 refugiados viviam debaixo das plantas. E os nazistas, que inspecionavam as estufas todos os meses, nunca suspeitaram de nada. Terceira parte. A construção da cidade invisível. Ao longo de 1941, enquanto a guerra se expandia para a União Soviética e o Holocausto entrava na fase de extermínio industrial, as estufas Zielinski transformaram-se em silêncio no complexo de refúgio mais sofisticado da Polônia ocupada. O que tinha começado como túneis improvisados evoluiu para um sistema integrado que Marek desenhou com precisão de engenheiro. As 23 estufas foram divididas em 3 categorias. Estufas de produção pura, onde se cultivava sem modificações para manter uma aparência completamente normal durante as inspeções nazistas. Estufas híbridas, que combinavam produção agrícola real com refúgios ocultos por baixo. E estufas de refúgio primário, que eram, na prática, estruturas de ocultação disfarçadas de produção mínima. O design de cada refúgio variava de acordo com a estrutura específica da estufa, mas seguia princípios consistentes que Marek tinha desenvolvido por tentativa e erro durante o primeiro ano de construção. Os túneis principais tinham 1,5 metro de profundidade abaixo do nível do chão. Profundidade suficiente para que adultos se sentassem com algum conforto, mas não tão profunda que a escavação fosse detetável à superfície. As paredes eram reforçadas com madeira recuperada de demolições, o que Marek justificava como material para composto experimental. Os tetos dos túneis eram vigas duplas, calculadas para suportar o peso da terra molhada, plantas maduras e o movimento ocasional de trabalhadores sem colapsar sobre os refugiados por baixo. A ventilação era crítica. Marek instalou sistemas engenhosos usando tubos de PVC de 5 centímetros de diâmetro que subiam desde os túneis até a superfície, disfarçados como tubagens de irrigação entre as plantas. Esses tubos tinham pequenas perfurações perto da superfície para permitir o fluxo de ar, mas foram desenhados para impedir que a água da chuva se acumulasse dentro. Cada túnel tinha pelo menos 3 pontos de ventilação, garantindo circulação constante e evitando uma acumulação mortal de CO2. A água era um desafio constante, porque os túneis estavam rodeados por sistemas de irrigação que mantinham o solo úmido. Marek desenhou uma drenagem múltipla usando brita na base dos túneis, com canais
que direcionavam a água subterrânea para fossas de drenagem já existentes na estufa. Os refugiados às vezes lidavam com umidade desconfortável, mas nunca com inundações. A eletricidade vinha do sistema principal da estufa. Marek justificava o consumo aumentado como necessário para uma iluminação prolongada que supostamente melhorava o crescimento das plantas no inverno. Os nazistas aceitavam essa explicação porque a produção de legumes frescos em janeiro provava a necessidade. Os cabos corriam dentro de condutas de P-C debaixo da terra, ligando pontos de luz nos túneis a interruptores controlados pelos refugiados a partir de dentro. As entradas eram verdadeiras obras-primas de camuflagem. A maioria ficava escondida sob grandes caixas de ferramentas com fundos falsos, mas Marek desenvolveu variações. Uma entrada ficava sob um tanque de água de 1000 litros, que funcionava de verdade, tal, mas cujo fundo podia ser removido, revelando uma escada para baixo. Outra ficava dentro de um compostor industrial, que convertia resíduos orgânicos, mas cujo interior era, na realidade, a entrada de um túnel. Os nazistas inspecionavam essas estruturas superficialmente, mas nunca as desmontavam, porque eram equipamento funcional da operação agrícola. A construção era feita exclusivamente à noite. Marek, Piotr e Andrzej trabalhavam da meia-noite às 4 horas da manhã, quando as patrulhas nazistas eram mínimas. Removiam terra com pás, transportavam em pequenos baldes e espalhavam gradualmente na área de composto, onde misturar-se com resíduos orgânicos não levantava suspeitas. Um túnel de 10 metros exigia cerca de 3 semanas de trabalho noturno para a escavação completa, mais uma semana para reforço estrutural e instalação de ventilação e eletricidade. A terra escavada era um problema constante. Marek calculou que no final de 1941 tinham removido cerca de 40 metros cúbicos de terra. Se fossem despejados de uma vez, seria obviamente suspeito. Mas distribuída aos poucos em montes de composto, usada para nivelar zonas baixas da propriedade e misturada em novas camas de cultivo, a terra desaparecia sem deixar rasto. No final de 1941, 8 estufas já tinham túneis que, somados, totalizavam quase 100 metros de comprimento. Esses túneis abrigavam 28 refugiados organizados em grupos familiares. Cada família tinha uma secção designada do túnel que considerava o seu espaço, marcado informalmente com mantas penduradas como divisórias. Ainda que a privacidade real fosse impossível em espaços tão apertados, Marek estabeleceu regras operacionais rígidas que todos os refugiados tinham de memorizar e seguir sem falhas. Durante as horas de trabalho, das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, quando os empregados estavam presentes, o silêncio era absoluto, sem exceções. Nada de conversas, nada de movimento, nada de tosses, nada de espirros audíveis. Os refugiados desenvolveram técnicas extraordinárias de autocontrolo, reprimindo reflexos naturais com uma força de vontade nascida do terror de serem descobertos. Uma mulher que precisava de espirrar aprendeu a pressionar a língua contra o palato enquanto tapava completamente o nariz. Uma técnica que abafava o som, mas lhe provocava uma dor de cabeça, severa. Depois das 6 horas da tarde, quando os empregados iam embora, os refugiados podiam falar em sussurros muito suaves e mover-se dentro dos túneis, mas nunca sair para a superfície da estufa. Marek levava comida todas as noites depois das 8 horas, quando já estava totalmente escuro. Visitava cada túnel de forma sistemática, entregando pão, legumes das próprias culturas e, ocasionalmente, carne ou ovos, que comprava com os seus recursos ou recebia de simpatizantes locais. Só depois da meia-noite,
quando o recolher obrigatório garantia que os civis polacos estavam fechados em casa e as patrulhas nazistas seguiam rotas previsíveis, os refugiados podiam subir por breves instantes à superfície da estufa. Tinham no máximo 30 minutos para esticar as pernas, respirar ar fresco não filtrado pelos tubos de ventilação e usar as bacias sanitárias instaladas em cantos escuros das estufas. Essa meia hora era sagrada, o momento em que recuperavam uma sensação mínima de humanidade antes de voltar a descer aos túneis para mais um dia de invisibilidade forçada. A comida era um desafio logístico permanente. 28 pessoas precisavam de aproximadamente 40 quilos de alimentos por dia. Marek cultivava muitos legumes e desviava uma parte da produção oficial sem que os nazistas notassem, justificando discrepâncias como perdas normais por pragas e doenças. Mas só legumes não bastavam, especialmente para crianças em crescimento. Ele criou uma rede de agricultores locais simpatizantes que forneciam discretamente ovos, leite e, ocasionalmente, carne. Contribuições que vinham com um risco enorme, porque qualquer agricultor apanhado a ajudar judeus enfrentava execução imediata, juntamente com toda a família. A água vinha do sistema de poços que alimentava a irrigação das estufas. Marek instalou torneiras ocultas dentro dos túneis ligadas às tubagens principais, permitindo que os refugiados tivessem acesso à água fresca sem precisar subir à superfície. Isso era crucial não só para beber, mas também para uma higiene básica capaz de evitar doenças em condições de superlotação. A sanitação era o problema mais desagradável e, ao mesmo tempo, vital. 28 pessoas produziam cerca de 30 litros de resíduos humanos por dia. Marek fornecia bacias, que os refugiados esvaziavam todas as noites em fossas de composto, onde os dejetos se misturavam com resíduos orgânicos agrícolas e se decompunham naturalmente. O odor era controlado com cal agrícola, que neutralizava o cheiro e acelerava a decomposição. Os nazistas nunca inspecionavam fossas de composto, porque o cheiro de decomposição orgânica era esperado e repugnante, e por isso evitavam essas áreas. A vida nos túneis era uma existência que contrariava todos os instintos humanos normais. As pessoas viviam quase como animais em hibernação, imóveis durante 14 horas por dia, ativas apenas por breves instantes de noite, completamente dependentes de Marek para sobreviver. Mas mesmo assim, desenvolviam uma resiliência extraordinária. As famílias criavam rotinas que ofereciam uma estrutura psicológica em meio ao caos. Acordavam em silêncio ao amanhecer, quando a luz filtrada através das camas de cultivo acima marcava o início do dia. Comiam um pequeno almoço frio que Marek tinha trazido na noite anterior, normalmente pão e legumes. Depois vinham 14 horas de silêncio absoluto, preenchidas de maneiras que só a necessidade consegue inventar. Alguns liam livros que Marek conseguia, com a luz fraca de lâmpadas de baixa voltagem. Outros rezavam em silêncio, os lábios a moverem-se em orações sem som. As mães entretinham crianças pequenas, com jogos silenciosos inventados para não produzir ruído, como desenhar na areia com os dedos, ou construir pequenas estruturas com palitos. Os pais ensinavam os filhos matérias escolares, sussurrando tão baixo que o som não viajava mais de meio metro, preservando uma educação que os nazistas tentavam destruir. Quarta parte. As crianças do vidro. Entre os 28 refugiados nos túneis, havia 9 crianças com menos de 18 anos, desde bebés até adolescentes. Essas crianças eram um desafio único, porque crianças, por natureza, não compreendem a necessidade de silêncio absoluto da mesma forma que os adultos que entendem a ameaça da morte. Um bebê a chorar podia destruir tudo,
Uma criança de 6 anos a gritar durante uma brincadeira podia acabar com 28 vidas num instante. Marek aceitou o primeiro bebê em março de 1941 com um medo real. Era Simon, filho de 3 meses de Hannah e David Goldstein. Hannah implorou a Marek: "Nós adaptamo-nos de qualquer maneira necessária. Mas, por favor, não nos separem do nosso filho." Marek entendeu que separar famílias era uma crueldade adicional por cima da crueldade que os nazistas já impunham, e por isso aceitou, mas com condições rígidas. Hannah aprendeu a amamentar Simon em completo silêncio, algo antinatural que exigiu semanas de prática. Quando o bebê começava a inquietar-se, ela dava-lhe peito imediatamente para evitar choro. Quando Simon chorava inevitavelmente, como todos os bebés, ela cobria-lhe a boca com uma mão suave, mas firme, enquanto o embalava com movimentos fortes, criando estímulo suficiente para distraí-lo do choro, sem produzir som. Era uma técnica desesperada que causava a Hannah uma angústia terrível, porque cada instinto materno lhe gritava que deixar o bebê chorar era normal e necessário. Mas a sobrevivência exigia que ela esmagasse esses instintos. Quando Simon tinha 8 meses, algo extraordinário aconteceu. Ele aprendeu que chorar não produzia uma resposta eficaz no seu ambiente. A mãe respondia a gestos silenciosos, mas não ao choro. Aos poucos, Simon desenvolveu uma comunicação sem som. Estendia os braços quando queria colo, fazia expressões que Hannah interpretava e quase nunca chorava. Psicólogos que mais tarde estudaram crianças que sobreviveram a esconderijos prolongados chamaram isso de mutismo adaptativo traumático, um desenvolvimento que ajudava a sobreviver, mas deixava consequências psicológicas profundas anos depois. Rachel Rosenbaum, a filha de 16 anos de Samuel, uma das primeiras refugiadas, assumiu o papel de professora não oficial das crianças nos túneis. Antes da guerra, Rachel estudava numa escola preparatória e planeava fazer literatura. Nos túneis, usava o amor pela educação para ensinar as crianças a ler, escrever e fazer matemática básica, tudo em silêncio, com escrita na areia ou em pequenas placas de ardósia. Rachel criou um sistema completo de educação silenciosa, que se tornou modelo para outros túneis. Usava sinais com as mãos para ensinar vocabulário. Escrevia palavras na areia para as crianças copiarem. Inventava jogos matemáticos com pedrinhas que as crianças contavam e organizavam. As crianças aprendiam a escrever antes de falar corretamente, porque escrever era seguro, falar era mortal. Uma das crianças mais difíceis era Jerzy, de 6 anos. Filho de um professor universitário e da esposa, que chegaram em julho de 1941. Jerzy era extremamente energético antes da guerra, do tipo que corria sem parar, gritava quando brincava, não conseguia ficar quieto. Os primeiros meses no túnel foram uma tortura para ele e para todos à volta. Ele não entendia por que não podia mexer-se, não podia falar, não podia brincar como uma criança normal. O pai dele, Alexander, criou um sistema de recompensas. Por cada hora em que Jerzy permanecia completamente silencioso e imóvel, recebia uma marca numa placa de ardósia. Ao acumular marcas suficientes, ganhava um prêmio. Geralmente um doce raro que Marek conseguia, ou uma história especial que o pai lhe contava em sussurro depois da meia-noite. Aos poucos, Jerzy aprendeu um autocontrolo quase sobre-humano. No 7º aniversário, conseguia ficar imóvel e silencioso durante 6 horas seguidas. Uma façanha que até os adultos achavam impressionante. Mas o custo psicológico era evidente. Jerzy desenvolveu tiques nervosos. Apertava as mãos repetidamente, piscava em excesso, fazia pequenos rituais que, mais tarde, psicólogos identificariam como mecanismos de sobrevivência diante do trauma da imobilização forçada.
Os pais viam tudo isso com dor, mas não tinham alternativa. A única alternativa era a morte nas câmaras de gás de Treblinka. As gêmeas Esther e Miriam, de 11 anos, filhas de Jakub, o médico que tinha sido o segundo refugiado de Marek, adaptaram-se criando um mundo de fantasia elaborado que existia totalmente dentro da mente. Comunicavam-se com sinais dos olhos e gestos subtis que só elas entendiam, e inventavam histórias imaginárias que desenvolviam por horas de silêncio. Depois da guerra, ambas se tornaram escritoras, explicando que os anos no túnel lhes ensinaram a criar narrativas complexas totalmente na imaginação, sem necessidade de expressão externa. Marek observava essas crianças com uma mistura de admiração e horror. Admiração pela capacidade de adaptação incrível. Horror pela infância que lhes estava a ser roubada. Elas nunca conheceriam brincadeiras normais, educação normal, interação social normal durante os anos mais críticos da formação. Cresciam num ambiente de terror constante, confinamento extremo e silêncio forçado. Que tipo de adultos seriam depois da guerra, se sobrevivessem? Em agosto de 1942, nasceu o segundo bebê nos túneis. Dvora, a esposa de 25 anos de Chaim, um sapateiro judeu de Varsóvia, estava grávida de 6 meses quando chegaram as estufas. Marek não tinha sabido da gravidez quando os aceitou, e talvez tivesse hesitado, porque um parto era um risco enorme. Mas quando descobriu, já era tarde demais para recusar, sem os condenar à morte. Jakub, o médico, fez o parto no túnel sob a estufa 15, com a luz de uma lâmpada de 40 watts. Dvora sabia que não podia gritar durante as contrações sem arriscar a descoberta. Por isso, mordia um pedaço de madeira em cada contração, deixando marcas profundas dos dentes. Jakub guardou essa madeira depois da guerra como testemunho de uma coragem fora do comum. O bebê, uma menina a quem chamaram Sara, nasceu saudável após 8 horas de trabalho de parto. Mas havia um problema. Todos os bebés choram ao nascer. É um reflexo instintivo que enche os pulmões de ar. Sara não podia chorar sem pôr tudo em risco. Jakub, prevendo isso, preparou uma técnica. No instante em que Sara saiu, ele cobriu-lhe a boca com a mão, suave, enquanto estimulava as costas dela para iniciar a respiração sem choro. Funcionou. Sara respirou pela primeira vez em silêncio, entrando num mundo em que a própria existência era um segredo que precisava de permanecer enterrado. As crianças nos túneis formavam uma comunidade única. Não podiam brincar juntas com barulho, mas criavam amizade através da comunicação silenciosa, jogos sem som e uma conexão que os adultos mal conseguiam compreender. Tornaram-se especialistas em ler linguagem corporal, expressões faciais e emoções nos olhos dos outros. Desenvolviam uma empatia profunda, porque a vida delas dependia de compreender e respeitar o silêncio alheio. Rachel, a professora improvisada, organizava aulas silenciosas todos os dias das 10 horas às 12 horas, em que as crianças se reuniam numa secção central do túnel, a que chamavam escola. Estudavam aritmética com pedras, geografia com mapas que Rachel desenhava na areia, e história através de notas escritas que as crianças liam. Era uma educação totalmente fora do comum, mas surpreendentemente eficaz. Elas aprendiam porque aprender lhes dava propósito, estrutura e uma sensação de normalidade numa situação completamente anormal. No final de 1942, já havia 13 crianças nos túneis, incluindo 2 bebés. Marek calculava que alimentá-las adequadamente exigia cerca de 40% de todos os recursos de comida. Crianças precisam de mais calorias per capita do que adultos para crescer. Marek priorizava dar-lhes leite, ovos e qualquer proteína que conseguisse.
mesmo que isso significasse que os adultos comiam quase só legumes. Os pais faziam sacrifícios extraordinários. Regularmente davam as suas porções de comida aos filhos, dizendo que não tinham fome, quando na verdade estavam famintos. Mães cediam as mantas nas noites frias para que as crianças tivessem calor. As crianças viam isso e aprendiam lições sobre amor que nunca esqueceriam. Uma das histórias que Marek contava mais tarde, com lágrimas nos olhos, era a de Avram, um pai de 50 anos com 3 filhos no túnel. Durante o inverno brutal de 1942 a 1943, quando a comida era especialmente escassa, Avram secretamente deixava de comer a cada 3 dias, guardando a sua porção para os filhos. Perdeu 25 quilos em 4 meses. Quando Jacob notou a deterioração e o confrontou, Avram respondeu apenas: "Eu tenho 50 anos. Já vivi a minha vida. Os meus filhos estão apenas a começar a deles. Eu posso passar fome, eles não podem." Avram sobreviveu à guerra, mas nunca recuperou totalmente e morreu em 1951 de complicações ligadas à desnutrição dos anos de guerra. Quinta parte: o sistema de inteligência e a rede. Em meados de 1942, Marek entendeu que a sobrevivência dos refugiados não dependia apenas de esconderijos físicos, mas de informação antecipada sobre ameaças nazistas. Ele precisava saber quando viriam inspeções, se existiam suspeitas específicas sobre as estufas, que zonas de Varsóvia estavam a ser esvaziadas à força, o que podia trazer mais pessoas desesperadas a procurar ajuda. Ele criou uma rede de inteligência informal, baseada num princípio de compartimentalização. Ninguém conhecia o quadro completo, exceto o próprio Marek. Era uma estratégia de proteção. Se alguém fosse capturado e torturado, não poderia denunciar o que não sabia. O primeiro contato de inteligência foi Jan Kowalczyk, um polaco que trabalhava em escritórios administrativos nazistas em Varsóvia. Jan tinha acesso a horários de inspeções, listas de propriedades sob suspeita e relatórios de produção agrícola. Odiava os nazistas por um motivo pessoal. O irmão tinha sido executado em 1940, na Intelligenzaktion, e ele procurava maneiras discretas de sabotar a máquina nazista sem se expor diretamente. Passava informação a Marek com um código simples. Ia às estufas como cliente para comprar legumes e, dependendo do que pedia, Marek sabia que tipo de aviso estava a receber. Tomates significavam uma inspeção marcada para a semana seguinte. Pepinos significavam suspeita geral na área. Alfaces significavam que estava tudo limpo. A segunda fonte era a irmã Ana, uma freira num convento, a 8 quilômetros das estufas. O convento escondia alguns refugiados na cave, mas tinha capacidade limitada. Irmã Ana coordenava com Marek. Enviava para as estufas pessoas que o convento já não conseguia abrigar e, ao mesmo tempo, fornecia inteligência recolhida por uma rede de freiras que circulavam por Varsóvia em trabalho de caridade. Algo que os nazistas toleravam por verem as freiras como não ameaçadoras. A terceira fonte era Thomas, o irmão mais velho de Marek, que trabalhava na administração ferroviária polaca sob controle nazista. Tomás tinha acesso aos horários dos comboios de deportação que seguiam para campos de extermínio. Quando via um aumento de deportações a partir de zonas específicas de Varsóvia, sabia que vinham evacuações forçadas e avisava Marek de que poderia haver chegada de mais gente desesperada. Essas 3 fontes davam a Marek uma visão do que se aproximava. Em outubro de 1942, Jan avisou que estava programada uma inspeção maior às estufas Zielinski, por causa de relatórios que os alemães achavam anormalmente altos. Suspeitavam que Marek
subnotificava a produção real para desviar legumes para o mercado negro, o que era parcialmente verdade, porque parte desses legumes alimentava os refugiados. Mas os nazistas suspeitavam de roubo de comida, não de pessoas escondidas. Marek teve 4 dias de antecedência. Instruiu todos os refugiados nos procedimentos de emergência para uma inspeção prolongada. Se durasse horas, todos teriam de ficar absolutamente imóveis e silenciosos, em posições que minimizassem volume e risco de ruído. Adultos deitavam-se completamente no chão do túnel. Crianças encaixavam-se entre os adultos, nos espaços menores. Ninguém se mexia, ninguém tossia. A respiração era controlada deliberadamente para ser o mais silenciosa possível. Marek também preparou as estufas visualmente. Aumentou a densidade de plantas sobre os túneis, criando uma cobertura ainda mais fechada, dificultando ver o chão entre as folhas. Colocou ferramentas e equipamentos estrategicamente para tornar a circulação desconfortável, guiando os inspetores por trajetos que evitavam áreas sensíveis diretamente sobre os túneis. A 15 de outubro, às 9 horas da manhã, chegaram 4 oficiais alemães, acompanhados por 2 agrônomos nazistas. Foram mais minuciosos do que o habitual. Mediam áreas de cultivo, calculavam rendimentos esperados com base na superfície plantada e analisavam os registros de produção, que Marek mantinha meticulosamente falsificados para mostrar exatamente o que os nazistas esperavam ver. Durante 3 horas, andaram de estufa em estufa. A certa altura, um oficial alemão ficou parado exatamente por cima da estufa 11, onde a família Rosenbaum e outras 2 famílias estavam escondidas a 1,5 metro abaixo das botas dele. O oficial comentou que os tomates daquela secção pareciam particularmente saudáveis, sem imaginar que a terra excepcionalmente fértil vinha do composto que Marek melhorava para justificar a escavação e o desaparecimento de terra. Debaixo da terra, 9 pessoas ficaram congeladas nas posições que tinham treinado em simulações. Samuel Rosenbaum estava deitado de barriga para baixo, com Miriam colada ao lado. As filhas Rachel e Leah estavam encolhidas entre os pais. As outras famílias ocupavam o resto do túnel em posições semelhantes. O espaço, normalmente suficiente para algum movimento, tornava-se insuportavelmente apertado quando todos se comprimiam para uma inspeção. Jerzy, o menino de 6 anos que tinha aprendido autocontrolo quase impossível, ficou entre os pais sem se mexer, mesmo quando a perna começou a dar uma cãibra dolorosa. Apertava os lábios com tanta força que, mais tarde, a mãe notou marcas de dentes em lábios inchados. Mas ele não fez nenhum som. Para os refugiados, aquelas 3 horas pareceram uma eternidade. O ar ficou pesado. A circulação parecia insuficiente quando ninguém se mexia. O CO2 acumulava-se, trazendo dores de cabeça e náusea leve. Mas ninguém se mexeu, porque mexer-se significava ruído. Ruído significava descoberta. Descoberta significava morte. Por fim, os inspetores terminaram. Concluíram que a produção de Marek era fruto de técnicas agrícolas superiores e não de roubo. Chegaram até a elogiá-lo e, ironicamente, aumentaram a quota de requisição para o Reich em 5%, como recompensa por ter provado eficiência. Marek aceitou com expressão neutra, enquanto por dentro calculava como alimentar os refugiados com ainda menos. Só depois de os veículos alemães se afastarem completamente é que Marek desceu aos túneis. Encontrou pessoas em diferentes estados de sofrimento físico. Alguns tinham urinado involuntariamente durante as 3 horas, porque não podiam levantar-se para usar as bacias. Outros tremiam com cãibras musculares. Alguns hiperventilavam, recuperando oxigênio depois de horas a respirar o mínimo possível. Mas estavam vivos.
A cidade invisível continuava invisível. A experiência ensinou a Marek uma lição crucial. A informação antecipada era a diferença entre sobreviver e colapsar. Com 4 dias, puderam preparar-se. Sem aviso, poderia ter sido um desastre. Ele expandiu a rede. Recrutou agricultores vizinhos que observavam movimentos anormais de tropas. Criou ligação com um polícia polaco que secretamente simpatizava com a resistência e avisava quando havia operações de busca em zonas rurais. Cultivou uma amizade superficial com um supervisor agrícola alemão de baixo escalão, que visitava as estufas com frequência e, sem saber, fornecia informação valiosa em conversas casuais. Tudo isso fluía para Marek, que analisava e tomava decisões para proteger os refugiados. Era mentalmente exaustivo, além do trabalho físico de manter a produção e construir refúgios. Marek dormia, em média, 4 horas por noite. Acordava às 4 horas para verificar que tudo estava seguro antes de os trabalhadores chegarem. Passava o dia a manter a aparência de normalidade. E depois da meia-noite, voltava a escavar, reparar e alimentar as famílias. Zofia tornou-se essencial. Enquanto Marek lidava com construção e inteligência, Zofia lidava com a logística da comida. Coordenava com agricultores simpatizantes que forneciam ovos e leite. Cozia pão de noite, comprando farinha de fontes diferentes para não levantar suspeitas com uma compra grande num único lugar. Preparava refeições calculando o que era necessário para dezenas de pessoas sob estresse extremo. Os filhos deles, Thomas, de 9 anos, e Anya, de 6, em 1942, sabiam que havia pessoas escondidas nas estufas, mas não conheciam detalhes. Marek e Zofia decidiram limitar o conhecimento dos filhos, porque uma criança sob medo ou tortura não consegue guardar segredo. A ignorância era a proteção. Thomas e Anya apenas sabiam que tinham de ser silenciosos perto das estufas, nunca falar com estranhos sobre a família e obedecer sem questionar. Era uma infância roubada pela guerra, mas ao menos era uma infância com vida. 6ª parte. As crises e os milagres. No inverno de 1942 a 1943, a operação enfrentou uma sequência de crises que quase destruiu tudo o que Marek tinha construído. A primeira crise foi médica. Em janeiro de 1943, uma gripe varria a Polônia, uma doença respiratória viral que se espalhava facilmente em espaços fechados e mal ventilados, exatamente como os túneis. 17 dos 28 refugiados desenvolveram febre, tosse e dores no corpo severas. Jakub, o médico, tratava-os com recursos mínimos. Não havia antibióticos, que de qualquer forma não serviriam contra um vírus. Não havia medicamentos eficazes para baixar a febre, além de compressas frias. Pior, a tosse criava ruído, e ruído durante o dia podia ser ouvido pelos trabalhadores nas estufas. Marek aplicou uma solução desesperada. Durante o dia, quando havia trabalhadores, os doentes pressionavam mantas contra a boca ao tossir, abafando o som. Jakub fazia um xarope caseiro com mel e ervas para suprimir a tosse por algum tempo. Os menos doentes cuidavam dos mais doentes, partilhando água, limpando suor e oferecendo conforto que a medicina formal não podia dar. Milagrosamente, ninguém morreu. Após 3 semanas, os 17 recuperaram, embora alguns ficassem fracos por muito tempo. A crise revelou a vulnerabilidade do sistema. Uma doença contagiosa poderia exterminar os refugiados quase tão eficazmente quanto os nazistas. A segunda crise foi estrutural. Em fevereiro de 1943, depois de uma chuva anormalmente intensa, o túnel na estufa 7 começou a ceder.
As vigas de suporte não tinham sido desenhadas para aguentar terra saturada de água. Uma secção do teto, de 2 metros, abriu uma fissura. A terra começou a infiltrar-se. O risco era duplo: enterrar vivos 4 refugiados e, ao mesmo tempo, destruir a cama de cultivo de cima, revelando o túnel para qualquer pessoa na estufa. Marek e Piotr trabalharam a noite inteira numa reparação de emergência. Evacuaram os 4 refugiados para o túnel da estufa vizinha, criando uma superlotação perigosa. Depois, desceram ao túnel a colapsar e instalaram vigas extra, reforçando pontos fracos e melhorando a drenagem para afastar água subterrânea. Trabalharam cobertos de lama, num espaço tão estreito que mal conseguiam mexer-se, com o risco constante de um desabamento total. Foram 16 horas seguidas, mas salvaram o túnel. Depois disso, Marek voltou a inspecionar todos os túneis e reforçou preventivamente qualquer secção suspeita. Não houve outro colapso parcial, mas a ameaça ficou como lembrete constante de que a arquitetura da cidade invisível era tão frágil quanto as vidas que protegia. A terceira crise foi uma possível traição. Em março de 1943, um trabalhador temporário chamado Stefan, que trabalhava nas estufas há 2 meses, começou a fazer perguntas estranhas. Perguntava por que certas estufas eram fechadas em determinados horários. Comentava que o consumo elétrico parecia alto demais para apenas agricultura. Mencionava que tinha ouvido barulhos perto da estufa 15 na noite anterior. Marek suspeitou de imediato. Stefan podia ser informante nazista, ou simplesmente curioso de um jeito perigoso. Era uma decisão impossível. Se Stefan fosse informante e Marek não agisse, ele denunciaria e destruiria tudo. Se fosse inocente e Marek o despedisse abruptamente, Stefan poderia ficar ressentido e começar a falar com vizinhos sobre coisas estranhas. Marek consultou Piotr, que sugeriu uma solução brutal: eliminar Stefan de forma permanente. Era guerra, 28 vidas contra uma possível ameaça. Mas Marek recusou. Se matamos para proteger a vida, tornamo-nos naquilo que combatemos. Em vez disso, Marek confrontou Stefan e disse que tinha notado a curiosidade dele. Contou uma meia-verdade: que desviava parte da produção para o mercado negro para alimentar a família em tempos difíceis. Admitiu um crime menor, plausível, que explicava a necessidade de segredo sem revelar os refugiados. Depois ofereceu a Stefan uma percentagem do lucro do mercado negro se ele mantivesse silêncio. Foi uma aposta. Se Stefan fosse informante, denunciaria o mercado negro e Marek seria preso. Se fosse apenas curioso e corruptível, aceitaria o suborno. Stefan aceitou. Nos meses seguintes, não denunciou nada e, às vezes, até ajudava em tarefas noturnas sem questionar. Marek nunca soube ao certo se Stefan suspeitava da verdade. Mas o acordo funcionou. Stefan morreu em 1944, quando uma bomba aliada atingiu Varsóvia num dos ataques aéreos tardios. Levou consigo para a sepultura qualquer coisa que soubesse. A quarta crise foi quase fatal. Em maio de 1943, 2 soldados alemães chegaram inesperadamente às estufas. Não para uma inspeção, mas porque um veículo militar avariara ali perto e precisavam usar um telefone. Marek não tinha como avisar os refugiados. Eles chegaram sem alerta. Era 2h30 da tarde, pleno dia. Os soldados entraram na casa, usaram o telefone e chamaram um mecânico. Enquanto esperavam, decidiram passear pelas estufas por tédio. Marek acompanhou-os, falando sem parar para distraí-los, explicando técnicas de cultivo, mostrando variedades de tomate, qualquer coisa para manter a atenção na superfície e não nos detalhes. Os soldados pareciam indiferentes,
apenas a matar tempo. Então, um deles disse que precisava usar a casa de banho. Marek apontou para a latrina externa, mas o soldado preferiu usar a casa. Marek não podia recusar sem levantar suspeita. O soldado foi ao banheiro e, em vez de sair, começou a explorar a casa por curiosidade. Abriu a despensa onde Zofia guardava comida. Viu quantidades acima do normal para uma família de 4. Muita comida, comentou, em alemão. Marek respondeu rápido, em alemão fluente aprendido com o avô. Guardo para os empregados. Dou comida como parte do pagamento. O soldado assentiu, como se aceitasse, mas abriu outra porta. A que descia para uma pequena cave, onde Zofia guardava jarros de água usados para levar aos túneis. Havia dezenas de jarros, claramente mais do que uma família precisaria. Por que tanta água? Perguntou, agora com suspeita real na voz. Marek sentiu pânico, mas manteve o rosto neutro. Os sistemas de irrigação precisam de água de reserva quando os poços perdem pressão. Mantenho estoque para emergências agrícolas. Era tecnicamente plausível. O soldado olhou os jarros, deu de ombros. Agricultores e os vossos sistemas complicados, murmurou, e subiu. 20 minutos depois, o mecânico chegou. Os soldados foram embora. Marek manteve-se calmo até o veículo desaparecer. Depois, correu ao túnel mais próximo e avisou silenciosamente os refugiados do perigo que tinham corrido. Naquela noite, distribuiu os jarros excedentes por várias estufas, onde pareciam parte normal do equipamento. Mandou Zofia manter apenas quantidades normais na despensa e esconder o resto em pontos diferentes. Esses 4 episódios, em 6 meses, mostraram a fragilidade da operação. Qualquer um deles poderia ter terminado em descoberta e execução. Mas também mostraram a força do que Marek tinha criado. Um sistema que não dependia de perfeição, e sim de adaptação. Não de um plano rígido, mas de improviso constante. Não de uma pessoa isolada, mas de uma rede inteira. 7ª parte. A batida nazista e o esconderijo perfeito, 15 de março de 1943. O dia em que esta história começou foi o culminar de um pesadelo que Marek temia há muito, mas que ainda assim esperava evitar. A batida não aconteceu por terem descoberto refugiados. Aconteceu por uma acusação menor. Roubo de suprimentos de um armazém alemão próximo. Alguém denunciou que Marek visitava o armazém com frequência e talvez desviasse materiais. A denúncia era, em parte, verdadeira. Marek às vezes subornava o guarda do armazém para obter materiais de construção, madeira, pregos, arame, usados para reforçar túneis. Mas os nazistas suspeitavam de roubo de combustível ou suprimentos agrícolas, não da construção de refúgios para judeus. O Hauptsturmführer Richter chegou às 6h47 da manhã com 8 soldados. Era cedo de propósito. Richter achava que, a essa hora, a atividade ilegal estaria mais visível, antes que o suspeito pudesse esconder provas. O que Richter não sabia era que aquele horário era melhor para Marek. Às 6h47, os refugiados já estavam acordados desde as 6 horas, alerta e prontos. Se tivessem chegado às 3 horas da manhã, quando muitos dormiam profundamente, o resultado poderia ter sido diferente. Marek viu os veículos pela janela do quarto. Acordou Zofia imediatamente com a frase código combinada: "Os tomates precisam de água." Era o sinal de emergência máxima. Zofia correu em silêncio pelo trajeto ensaiado dezenas de vezes. Foi ao barracão onde ficava o interruptor mestre do sistema de alarme que Marek tinha instalado meses antes. Era uma série de pequenas luzes vermelhas dentro de cada túnel, ligadas eletricamente. Quando Zofia ativava o interruptor,
todas as luzes vermelhas acendiam ao mesmo tempo, alertando todos os refugiados simultaneamente. 73 pessoas viram o vermelho acender. E todos sabiam exatamente o que fazer, porque tinham treinado aquele cenário a cada 2 semanas por mais de 1 ano. Abandonaram tudo. Comida pela metade ficou nos pratos improvisados. Mantas ficaram onde estavam. Livros ficaram abertos na mesma página. E em menos de 2 minutos, 73 pessoas já estavam em posições de emergência. Imóveis, comprimidas, em silêncio absoluto. Marek abriu a porta e encarou Richter com expressão de confusão convincente. "O que se passa, senhor oficial?" "Somos das SS", anunciou Richter em alemão. "Recebemos uma denúncia de roubo de suprimentos do Reich. Vamos revistar toda a sua propriedade." "Claro, oficial", respondeu Marek, em alemão perfeito. "Cooperarei completamente. Não tenho nada a esconder." Era uma mentira gigantesca, dita com uma calma que vinha de meses a ensaiar aquele momento na cabeça. Os 8 soldados dividiram-se. 4 revistaram a casa, abrindo armários, mexendo em móveis, olhando cada canto. 2 foram aos barracões de armazenamento à procura de suprimentos com marcas do Reich. 2 acompanharam Richter pelas estufas. Marek caminhava com Richter, explicando incessantemente detalhes técnicos da operação. Falava mais do que o necessário, preenchendo o silêncio com palavras, impedindo Richter de se concentrar em sons. Falava de irrigação, poda, temperatura, qualquer coisa para manter o oficial a olhar apenas para a superfície. Richter entrou na estufa 11. Caminhou entre fileiras de tomates. As botas dele passavam a centímetros das camas de cultivo, sob as quais a família Rosenbaum e outras pessoas estavam deitadas, imóveis, a 1,5 metro de profundidade. Tomateiros carregados de frutos vermelhos pendiam, bloqueando ainda mais a visão do chão. "Produção impressionante", comentou Richter. "Obrigado, oficial", disse Marek. "Uso técnicas avançadas de compostagem para enriquecer o solo. A chave é o equilíbrio correto entre nitrogênio e fósforo." E Marek continuou, explicação após explicação. Enquanto, lá embaixo, Samuel Rosenbaum sentia o coração bater tão forte que tinha certeza de que Richter devia ouvir. Rachel, agora com 19 anos, depois de quase 3 anos no túnel, pressionava o rosto contra a terra fria para não respirar alto. Lia apertava a mão da mãe com tanta força que, mais tarde, Miriam ficou com hematomas. Richter passou 45 minutos a inspecionar. Abriu barracões, revirou ferramentas. A certa altura, levantou a tampa de uma grande caixa de ferramentas, a mesma que escondia uma entrada com fundo falso. Mas a caixa tinha sido desenhada de forma perfeita. O fundo falso suportava o peso real das ferramentas. Parecia sólido ao toque. Não mostrava nenhum sinal de ser removível. Ele observou tubagens de irrigação, redes de tubos por toda essa estufa. Não notou que alguns tubos eram, na verdade, ventilação dos túneis, disfarçados como canalização normal. Revistou registros de produção na pequena oficina da estufa 1. Os números eram altos, mas não absurdos. Marek falsificava esses registros há anos para mostrar exatamente o que os nazistas esperavam de uma operação eficiente. Os soldados na casa encontraram apenas quantidades normais de comida, porque Marek já tinha redistribuído tudo depois do incidente do telefone. Viram documentos de negócio, nada suspeito. Uma família de 4 a viver modestamente, como tantas outras durante a guerra. Depois de 4 horas, Richter reuniu os homens. "Não encontramos evidência de roubo maior", declarou. "Talvez a denúncia estivesse errada, mas vamos manter vigilância. Continuaremos a monitorizar esta propriedade."
Era uma ameaça velada e também uma admissão de falha. Richter sentia que havia algo escondido, mas não conseguia identificar o que. Os veículos alemães foram embora. Marek ficou imóvel por mais 30 minutos, fingindo voltar ao trabalho, certificando-se de que não estavam a observar de longe. Só então apagou o vermelho e acendeu a luz verde. Sinal de tudo limpo. Nos túneis, 73 pessoas soltaram ao mesmo tempo um suspiro que tinham preso por 4 horas. Alguns choraram em silêncio. Outros tremiam de cãibras. Mas estavam vivos. A cidade invisível continuava invisível. O vidro transparente tinha escondido perfeitamente aquilo que qualquer pessoa consideraria impossível. 8ª parte. O fim da guerra e a libertação. No final de 1944, a maré da guerra tinha virado de forma decisiva contra a Alemanha. O Exército Vermelho Soviético avançava pelo leste. As forças aliadas já tinham libertado a França e empurravam a Alemanha pelo oeste. A Polônia tornara-se uma zona de frente. E, quando a frente chega, tudo fica brutal, instável, caótico. Em agosto de 1944, a Revolta de Varsóvia, um levantamento armado massivo da resistência polaca contra a ocupação nazi, terminou numa destruição quase total da cidade. Os nazistas responderam demolindo Varsóvia sistematicamente e assassinando cerca de 200 mil civis. O gueto de Varsóvia, que tinha sido liquidado em 1943 após o levante do gueto, era agora um monte de ruínas. As estufas Zielinski sobreviveram por estarem fora de Varsóvia, mas a violência aproximava-se. Marek via o fumo no horizonte daquela cidade que conhecia desde sempre e sabia que a libertação chegaria. Só que a pergunta verdadeira era outra. Será que os refugiados sobreviveriam ao caos dos últimos meses? Em janeiro de 1945, o Exército Vermelho já estava a poucos quilômetros das estufas. A artilharia soviética bombardeava posições alemãs. Os nazistas, em retirada, destruíam infraestruturas, executavam prisioneiros e queimavam documentos. Era a fase mais perigosa, porque um inimigo derrotado costuma ser mais vingativo do que um inimigo confiante. Matavam por raiva, por desespero, por ódio, antes de desaparecerem. No dia 17 de janeiro de 1945, tanques soviéticos chegaram à região das estufas. Os alemães tinham fugido dias antes. Nessa altura, Marek abrigava 73 refugiados organizados em 18 famílias completas, espalhadas por 8 estufas diferentes. Quando os soldados soviéticos se aproximaram, Marek saiu de casa com as mãos levantadas, gritando num russo básico que tinha aprendido. "Sou polaco. Amigo. Tenho judeus escondidos." Os soviéticos, acostumados à propaganda e às mentiras de guerra, ficaram desconfiados. Parecia impossível, quase absurdo. Mas Marek levou-os até a estufa 11, abriu a entrada do túnel e gritou para baixo: "Está tudo limpo. Os alemães foram embora. A guerra acabou para vocês." E então começou uma coisa que parece cena de outro mundo. Lentamente, com medo, como se a luz fosse uma armadilha, as pessoas começaram a emergir. Primeiro surgiram cabeças, olhos a pestanejar com dificuldade, reagindo à luz do dia que não viam há semanas ou meses. Depois apareceram corpos, figuras magras, sujas, com cheiro de terra, de confinamento, de humanidade presa durante anos, mas vivas. Samuel Rosenbaum, agora com 55 anos, mas parecendo 70, saiu amparado pelas filhas Rachel e Leah. Miriam, a esposa, veio atrás, a chorar como se o corpo inteiro estivesse finalmente a libertar tudo o que tinha segurado. As famílias daquele túnel saíram uma a uma,
como se a própria Terra estivesse a devolver gente ao mundo. Depois, Marek levou os soldados à estufa 15, depois a 7, depois a 14. E cada lugar revelava mais pessoas. Os soldados soviéticos, homens endurecidos pela guerra mais brutal da história, olhavam com um assombro que nem sabiam esconder. Um dos oficiais, judeu, que tinha perdido toda a família na Ucrânia, abraçou Marek e chorou abertamente, como uma criança, ali mesmo, em frente às estufas. Durante a hora seguinte, 73 pessoas emergiram daquela cidade subterrânea de vidro que os tinha protegido durante 2 anos e meio. Crianças que entraram com 6 anos saíram com 9, crescidas na escuridão. Bebés nascidos nos túneis viram luz verdadeira pela primeira vez. Adultos que entraram relativamente saudáveis saíram marcados pelo confinamento prolongado, pela fome, pelo medo, pela ausência de céu. Mas estavam vivos. 73 pessoas que, de outro modo, teriam sido levadas a Treblinka ou Auschwitz. 18 famílias inteiras preservadas, quando milhões tinham sido destruídos. Os soviéticos montaram uma cozinha de campanha e alimentaram aqueles corpos cronicamente desnutridos. Médicos militares examinaram todos. Trataram deficiências vitamínicas, infecções, consequências de anos presos. Aos poucos, os refugiados foram enviados para campos de deslocados. Com o tempo, muitos emigraram para Israel, Estados Unidos e outros países. Marek permaneceu nas estufas. A guerra tinha roubado 2 anos e meio de vida normal, transformado o negócio agrícola numa operação de resgate, posto a família em risco. E quando depois lhe perguntavam por que tinha feito aquilo, ele respondia de maneira simples, quase desconcertante. O que mais eu podia fazer? Eram pessoas a precisar de ajuda, e eu tinha espaço para ajudá-las. 9ª parte. O legado e a memória. A Polônia comunista, sob controle soviético depois da guerra, não gostava de celebrar indivíduos que tinham agido por conta própria. O regime preferia narrativas de resistência coletiva e organizada, não histórias de um jardineiro que improvisou uma cidade subterrânea. Por isso, durante décadas, a história de Marek Zielinski ficou pouco documentada. Marek voltou a cultivar legumes nas estufas, reparou danos, reconstruiu o negócio, recomeçou. Mas nunca falou publicamente do que tinha feito. Quando sobreviventes tentavam contactá-lo, ele mudava de assunto ou minimizava. Dizia apenas que tinha ajudado alguns vizinhos em tempos difíceis. Morreu em 1974, aos 66 anos. De ataque cardíaco enquanto trabalhava nas estufas, literalmente caindo entre tomateiros, as plantas que tinha amado a vida toda. Zofia viveu até 1989 e morreu pouco depois da queda do comunismo, quando finalmente se tornou possível falar abertamente sobre heróis individuais. Os filhos, Tomasz e Ania, só souberam os detalhes completos muitos anos mais tarde, quando alguns sobreviventes publicaram testemunhos. Eles tinham crescido numa casa onde aquela operação existia, mas os pais tinham protegido-os com ignorância, porque sabiam que, se uma criança soubesse demais, poderia falar demais. Em 1985, o Yad Vashem, o Instituto de Memória do Holocausto em Israel, começou a investigar o caso depois de vários sobreviventes nomearem Marek e Zofia como justos entre as nações, a distinção dada a não-judeus que arriscaram a vida para salvar judeus durante o Holocausto. A investigação confirmou 73 pessoas salvas com documentação, embora o número real pudesse ter sido maior, porque alguns passaram temporariamente pelas estufas e nunca ficaram totalmente registrados. Em 1987, Marek e Zofia Zielinski
foram reconhecidos, a título póstumo, como justos entre as nações. Os seus nomes foram inscritos no Jardim dos Justos, no Yad Vashem. A cerimônia contou com a presença de 17 sobreviventes que tinham vivido nos túneis. Agora pessoas de 60 e 70 anos, espalhadas por Israel, Estados Unidos, Argentina. Samuel Rosenbaum, que tinha morrido em 1979, deixou um testemunho escrito sobre os anos sob o vidro. A filha Rachel, já professora de literatura na Universidade de Tel Aviv, publicou esse testemunho junto com as suas próprias memórias num livro chamado A Cidade Debaixo do Vidro, lançado em 1990. Foi essa obra que, finalmente, deu visibilidade internacional à história. As estufas Zielinski continuaram a funcionar até 1996, quando foram vendidas a uma empresa agrícola. Os novos proprietários, sem conhecer o passado, demoliram algumas estruturas antigas durante a modernização. Mesmo assim, algumas estufas originais das décadas de 1930 e 1940 permaneceram, integradas numa operação comercial maior. Em 2003, o governo polaco declarou o local como monumento histórico. Placas foram instaladas em várias estufas, indicando onde os túneis tinham existido. Uma pequena exposição no edifício administrativo conta a história de Marek Zielinski e da Cidade Invisível de Vidro, que salvou 73 vidas. Os túneis, por razões de segurança estrutural, tinham sido preenchidos décadas antes. Mas em 2010, um projeto arqueológico escavou cuidadosamente uma secção de 3 metros do túnel na estufa 11 e preservou-a como parte da exposição. Visitantes podem descer e sentir, por alguns minutos, a claustrofobia que aqueles refugiados suportaram durante anos. E a exposição é profundamente perturbadora. O espaço que salvou dezenas de vidas parece uma sepultura. Teto baixo a 1,5 metros do chão de terra. Paredes de madeira gastas. Tubos de ventilação corroídos ainda visíveis. A lâmpada original pendurada num fio enferrujado. É difícil imaginar viver ali 1 hora, e é quase impossível imaginar viver ali anos. Vários sobreviventes deixaram depoimentos gravados em vídeo, hoje arquivados no Yad Vashem e na USC Shoah Foundation. Esses testemunhos revelam detalhes da rotina diária, da psicologia do ser invisível, do trauma do confinamento prolongado. Rachel Rosenbaum, num depoimento de 1996, disse algo que ficou como marca. Ela passou dos 16 aos 21 dentro de um túnel. São anos em que uma pessoa se descobre, forma identidade, explora o mundo. Ela cresceu sem mundo, apenas com a própria mente e o medo à volta. Mas também disse que aprendeu humanidade como nunca aprenderia numa vida normal. Viu o pai dividir comida quando estava faminto, viu a mãe consolar crianças apavoradas quando ela própria estava apavorada. Viu estranhos virar família porque a sobrevivência exigia dependência total. E viu Marek arriscar a vida noite após noite sem pedir reconhecimento. Para ela, aquela educação valeu mais do que qualquer universidade. Jerzy, o menino que entrou no túnel com 6 e saiu com 9, deu depoimento em 2005. Tornou-se psicólogo especializado em trauma infantil. Uma ironia, porque a própria infância traumática inspirou a carreira. Passou anos em terapia, processando aquilo. Mas reconheceu algo com uma clareza brutal. O trauma foi severo, mas a alternativa era a morte. Marek deu-lhe a chance de crescer, de curar e de ajudar outros. Sem Marek, ele seria apenas mais um número em Treblinka. Das 73 pessoas escondidas, 68 sobreviveram até a libertação em janeiro de 1945. 5 morreram durante o esconderijo.
2 por doença, 1 por complicações no parto e 2 idosos por deterioração ligada ao estresse e ao confinamento. Mesmo assim, é uma taxa de sobrevivência extraordinária, cerca de 93%, num contexto em que a sobrevivência de judeus polacos foi, em média, inferior a 10%. Dos 68 sobreviventes, 52 emigraram para Israel, 11 para os Estados Unidos, 3 para a Argentina e 2 ficaram na Polônia. Em 2010, cerca de 40 ainda viviam. Em 2025, estimava-se que restavam apenas 8 a 10 sobreviventes originais, todos com 80 ou 90 anos. Mas os descendentes são muitos. As 18 famílias salvas geraram mais de 200 descendentes, filhos, netos, bisnetos. Mais de 200 vidas existem porque um jardineiro polaco decidiu que, naquele tempo, cultivar humanos era mais importante do que cultivar tomates. A história de Marek Zielinski e das estufas de vidro continua relativamente desconhecida, comparada a outras narrativas do Holocausto. E, no entanto, é precisamente isso que a torna tão poderosa. Não foi uma história de resistência armada, nem de fuga cinematográfica. Foi a história de um homem comum a usar habilidades comuns. Engenharia agrícola, conhecimento de construção, compreensão de estruturas de vidro, para fazer algo extraordinário. Os nazistas construíram um sistema industrial de morte para assassinar 6 milhões de judeus. Contra esse poder colossal, pessoas como Marek construíram resistências pequenas. Um túnel de 1,5 metros, um esconderijo de 2 metros, um refúgio de 3 metros quadrados. Espaços tão pequenos que pareciam insignificantes. Mas foram esses espaços que guardaram aquilo que os nazistas nunca conseguiram destruir: a humanidade, a compaixão, a determinação de que alguém sobreviveria para lembrar, testemunhar e existir. O vidro transparente das estufas simboliza a grande ironia desta história. O material mais visível tornou-se o melhor para esconder. O que podia ser visto de fora como se estivesse exposto, ocultava o que jamais podia ser exposto. A transparência virou camuflagem. Os nazistas acreditavam que estruturas transparentes não podiam esconder nada. E foi aí que erraram. Procuravam paredes grossas, caves, sótãos secretos. Nunca imaginaram que o vidro que revela tudo também podia ocultar tudo. E essa é uma lição que ultrapassa aquela guerra. O mal organizado pode ser poderoso, mas muitas vezes é cego às formas de resistência que não cabem nas suas expectativas. A bondade comum, exercida com persistência, pode derrotar a maldade extraordinária, não por ser mais forte, mas por ser mais criativa, mais adaptável, mais humana. Marek Zielinski nunca recebeu medalha militar, nunca comandou um batalhão, nunca travou uma batalha armada, mas salvou 73 vidas usando tomates, vidro e túneis. E numa contabilidade moral, isso vale mais do que muitas campanhas. Os nazistas nunca suspeitaram que um jardineiro escondia 18 famílias entre estufas, porque subestimaram tanto o engenho das pessoas comuns, quanto o poder do vidro transparente para esconder verdades profundas. E, nessa falha de imaginação, 73 pessoas encontraram vida onde os nazistas tinham planeado morte. E Teiste encontraram futuro onde tinham planeado aniquilação. Encontraram humanidade onde tinham planeado destruir humanidade. A cidade invisível de vidro ficou na memória, em placas, em pedra. Os túneis foram preenchidos. As plantas continuam a crescer, mas o legado permanece. Porque cada um desses mais de 200 descendentes, cada vida vivida, cada criança nascida, cada história contada, é prova de que o vidro transparente protegeu aquilo que mais importava. E aquilo que mais importava
não pôde ser destruído por todo o poder do Terceiro Reich. Esse é o legado de Marek Zielinski, o jardineiro que construiu uma cidade debaixo do vidro e derrotou os nazistas, cultivando esperança onde eles semearam morte.